hoje eu quero ver com vocês alguma coisa muito interessante. Mateus, comece por isso, Mateus capítulo 13, tudo de acordo com aquilo que a gente já vem vindo, que eu espero terminar hoje. Vou tentar, é uma coisa difícil para mim, mas eu vou tentar. Mateus 13, 45, 46, diz assim: parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Mas eu quero me referir aqui da pérola. 45 e 46. Outro sim. O reino de Deus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Preste atenção nisso. Primeira coisa, ele diz aqui de um homem, não é um mero homem, diz assim, um comerciante que busca boas pérolas. Um comerciante que busca boas pérolas, ele precisa o quê? Qual é a condição essencial para um comerciante que busca boas pérolas? Sandro, você que é o nosso inteligente aqui. Ele precisa, é tudo isso. Ele precisa conhecer pérolas. Porque se ele não conhecer pérolas, ele compra gato por lebre. Então a primeira coisa que é essencial é que ele conheça e ele aquilo que é de valor. Concorda comigo? O bom comerciante de pérola, ele precisa conhecer a preciosidade da pérola. De maneira que quando ele olha 10 pérolas na mão, ele fala assim, essa daqui é boa, essa me interessa, essas outras todas são desprezíveis. Isso significa o quê? Isso significa que ele tem que ter perspicácia para discernir qual é a boa, qual é a melhor, para ele escolher, para ele comprar aquela que é melhor. Não é assim? Concorda? O pessoal diga pelo menos amém. Valdemir, diga pelo menos amém, Valdemir. Pronto, então fala, abre a boca, caramba. A condição essencial para eu discernir o valioso, o precioso, eu preciso ter alguma coisa de importante comigo. Se eu não souber o que é importante, eu vou fazer desordem, eu vou comprar e vou fazer péssimos negócios. Isso não é aquilo que se propõe. Agora, veja bem, o conceito do mundo de coisas importantes, valorosas, coisas preciosas, qual é o conceito? Quanto mais caro, melhor. Por outro lado, quanto mais barato, pior. Quanto mais caro, melhor. Quanto mais barato, pior. E quando não custa nada? Não vale nada. E nós pregamos o Evangelho da Graça. E aí? É esse o ponto. Veja bem, nós pregamos aqui, e essa palavra, quando eu digo pregamos aqui, é o espírito da palavra, o reino de Deus é de graça. E para quem não tem, quando discerne o precioso do vil do precioso, quando não discerne, para ele não vale nada. A pregação da palavra, para as pessoas que, olha, por favor, que não discernem o que é precioso, não vale nada. E mesmo que você está falando, fala, olha, a vida abundante, é tudo que você, olha aqui nessa vida, em meio a dificuldades e problemas, rapaz, você pode ter uma vida feliz e alegre e tudo mais, e depois quando você morrer, você vai estar na glória, e você espera que o cara fale, aleluia, o cara fala, aí. Quanto vale? Quanto custa? Aí a gente diz, é de graça. Ah, não. Ou então diz assim, você está querendo tirar o meu dinheiro. Mas ele não está dando valor, não é a palavra, dando valor àquele que prega. Um grande problema de nós, quando pregamos a palavra, é que, porque é de graça, não vale nada. Testemunho de Jeová, ele vende aquelas revistinhas deles lá, Torre de Vigília, Sentinela, Torre de Vigília, ele faz questão de vender. E segundo me falaram isso, não sei se é verdade, faz questão de, porque a pessoa que paga, ela vai ter uma consideração maior por aquilo. Se simplesmente dá, ele joga fora. Ele procura, de alguma maneira, tirar a ideia do que aquilo que não vale nada, que não custa nada, não vale nada. O problema nosso é que quando pregamos o Evangelho, é aí que reside o problema, como é de graça, e presta atenção, o Evangelho é de graça, não tem essa de custos. Olha, você venha para a igreja, e aí você faz isso, você contribui a isso, passamos aquele filminho, aquilo ali, e outras coisas que levem a pensar desse jeito é errado.
é fora o espírito da palavra. O evangelho é de graça. O acesso ao evangelho é pela fé. É eu crer naquilo que Deus fez em Cristo. E nós cantamos hoje com relação ao sangue de Jesus, não foi isso? Dá um lá maior para mim. Vai. Não, do sangue. Você cantou o sangue. Vocês estão... Felipe, está ouvindo? Mas nem ouvindo, não. Vai, abre essa boca e canta um tantico. Caramba! Reino de Deus não custa nada. Financeiramente falando, não custa nada. É de graça. É possível o acesso por conta da fé. E ao acesso a isso, ao reino de Deus, ao sangue de Jesus, ele me traduz duas coisas essenciais. Primeiro, o perdão de pecados. Dirce, você foi perdoado dos seus pecados, Dirce? Aleluia. Ela está reclamando de mim porque estava me tremendo. Ela falou, você está pegando muito no meu pé. Então, para continuar... Você foi perdoado dos seus pecados? Você foi perdoado dos seus pecados? Por conta de quê? Sangue de Jesus. E eu tenho hoje a capacitação de Deus para dizer não ao pecado por conta do quê? Que você disse que capacita? O que é? O sangue de Jesus, ele atinge frontalmente a minha tendência de pecar. Caramba! Olha só, o sangue, ele me perdoa, o Senhor, olha só, Deus propôs, Romanos 3, ele propôs o sangue para a propiciação dos meus pecados. Isso significa que o sangue de Jesus, ele faz, quando eu creio, ele perdoa todos os meus pecados. Isso significa que o que passou, passou. É verdade, o cara pode ser um horror. Você pode ter sido um horror, um nojento, um porco, o que você quiser. Mas se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Lembre-se disso. Olha só, antigamente, quando eu estava, ainda não tinha o Senhor, eu respondia por mim mesmo. Eu era responsável por mim. Mas hoje eu estou em Cristo. E aquele porcão lá, aquele acabou. Se alguém está em Cristo, acabou. Nova criatura. E isso foi possível pelo sangue. E eu pergunto para você o seguinte, o que é mais importante do que isso? Existe coisa mais preciosa do que o sangue? Mas precisa ter entendimento. É essa que é a história. Esse é o ponto. Mas quando nós pregamos, as pessoas, como é de graça, as pessoas dizem, isso não é verdade, não é desse jeito. E eu entendo que há duas maneiras, preste bem atenção nisso, há duas visões. O que você quer melhorar? Há duas lentes. Se você olhar por uma delas, você vê de um jeito. Se você olhar de outra, na outra lente, você vê de outro jeito. Se você olhar segundo o mundo, você vê de um jeito. E se você olhar segundo o Espírito de Deus, você vê de outro jeito. Abra para mim aí, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Está dando para entender? Eu estou correndo, está dando para entender? Está bom? Está ótimo? Não está correndo? Está bom? Então vamos embora. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Só para você entender mais uma coisinha legal. 1 João 2,15 diz assim, fio, diz assim, 2,15. 1 João 2,15. Ele diz assim, não ameis, olha o versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é bom? Vocês ficam tudo tímidos, não falam, né? Um prazer viver aqui, puxa vida. É bonito, o mundo é bonito. Mas veja bem, mas entenda, não o espírito que está no mundo. Entenda isto. O mundo, muito legal. Puxa vida, eu vi uma fotografia do Lucas lá na... Se você não está sabendo, o Lucas esteve lá na Olimpíada. Chique ele, caramba. Hã? Você é atleta, né? Você é bicicleta? Agora você é atleta. E ele tirou uma fotografia junto com a Mônica. Que lindo aquele céu. Que coisa linda que é. Eu não vou dizer assim, eu sou tão espiritual, eu falo assim,
Ah, coisa feia. Como é os trens da Central do Brasil? Ah. Cara, presta atenção, o mundo é bonito. Mas aí está dizendo do espírito do mundo. Quem ama o mundo? O que ele está querendo dizer com isso? O que é amar o mundo? Lucas, você como pastor, sucessor, brilhante, pregador, o que você diz? O que é o mundo? Amar o mundo? Ele está dizendo aqui que é dar valor ao que é perecível. O que mais, Lucas, você podia ajudar? Quer socorro? Daniel, o que mais que você pode ajudar o Lucas? Amar o mundo. Opa, melhorou. Viver a sua vida focada nos valores que esse mundo oferece. Opa. E o que são os valores que o mundo oferece, nobre companheiro? Comer é ruim, então? Poder. Ah, poder. Poder. Pensei que você comer. Poder, dinheiro. É verdade, olha bem, é isso mesmo. Poder, dinheiro, essas coisas impressionam muito. E eu digo aqui, nós vamos já ver isso aqui, eu digo isso aí que é a soberba da vida. Soberba da vida. Então, achou aí, diz assim, 1 João 2,15, assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Mas aqui ele dá dois focos. No versículo 15, ele dá dois focos. Ele mostra duas visões claras que estão aqui. Ele diz de soberba da vida. Soberba da vida. Um jeito é você ver segundo a ótica da soberba da vida. Essa é uma coisa lamentável. Eu vi um pouco, eu acho que você também viu, há mais ou menos, foi uma coisa, eu já tinha ouvido antes, mas eu para de abrir a boca. Segunda vez, eu respeitei a primeira, a terceira, eu jogo água em você. Eu vi um tempo atrás alguma coisa semelhante a isso, mas agora, nessa vez aqui, agora eu vi com mais clareza. É uma reportagem que eu acho de Dubai. Vocês viram isso no Globo Repórter? De Dubai? O que eles faziam lá, Josi? A riqueza é... Você lembra de alguma coisa interessante? Tinha muita ostentação. Agora, veja bem. Lá, dentro dessa visão da ostentação, soberba da vida, as pessoas precisam necessariamente reagir segundo o mundo. Não é mesmo? Então, por exemplo, lá em Dubai, eu acho que é Dubai. É Dubai? É Dubai? Os caras, olha só, olha que loucura. Os caras comem salada salpicada com ouro em pó. Vocês não viram isso? Há alguém que viu, diga amém. Viu, graças a Deus. Já eu sei que não é mentira mesmo. O cara pega uma salada lá, Ricardo, uma salada lá, e depois pega que nem sal, ouro em pó. Primeiro, eu não consigo ver sabor em ouro, cara. Não tem, a minha não, acho que é o meu ouro que é vagabundo. Não tem gosto nenhum. Não tem gosto nenhum. A sua é diferente? Você tem alguma coisa de ouro aí? Passe a língua nele para você ver. Caramba, não tem gosto nenhum. O cara fala, olha que loucura. Isso é a soberba da vida. Presta atenção, é o texto que eu acabei de ler. Olha, ele diz assim, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ele diz assim, não é do Pai, mas do mundo, olhando sobre o mundo. Então presta atenção, nessa história... O que é? Carro, presta atenção. Isso é a visão do mundo, que é essa história. Quanto mais caro, melhor. Quem tem mais é melhor, mais poderoso, deve ser mais... Essa é a visão do mundo, soberba da vida. Aí eu fico pensando, Bernardo, o meu ouro aqui não dá nada, é a única coisa que eu tenho de ouro. Nem dente de ouro eu tenho, cara. Passa a língua no dente de ouro. Eu não tenho nem dente de ouro.
Presta atenção. E o que cai, ele gosta. E o ouro não é absorvido pelo organismo. Significa que ele entra e ele sai, caramba. Cocô de ouro. Dava até para fazer um garimpo, não? Arrumava um filtro melita. Cara, mas é ridículo, rapaz. É ridículo. Rapaz, isso é louco. Não tem gosto e não é absorvido. Não vale nada. Para alimentação não vale nada. Mas por que faz isso? Soberba da vida. Ostentação. Ostentação. Caramba, rapaziada. Quem está por trás disso deve ser um sheik, deve ser um cara poderoso para dizer para os amigos dele que ele pode mais que os outros. Aí o Sandro acabou de mostrar um carro banhado aqui, a ouro ou prata? A ouro. A lixeira? A lixeira é de grife? Mas olha que chique. Isso é espírito do mundo. E quando você compra uma camisa com um jacarezinho, para que serve aquele jacarezinho? Caramba, chega lá. Camisa é boa. Camisa é ótima. Eu tenho uma camisa que tem um jacarezinho aqui mesmo. Mas eu ganhei, viu? Me deram uma camisa com jacaré. Esse não tem, esse é um U, um I. Aqui. Ih! Agora, presta atenção nisso, filhos queridos. Não, isso é, olha, é olhar segundo o mundo. Arrogância. Cara, eu quero ter mais do que você para eu mostrar para você que eu sou mais precioso do que você. Você é visão do mundo. Cara, olha, é a soberba, é a arrogância da vida. Isso é olhar segundo o mundo, cara. Quem está nesse foco, diz a palavra, e não sou eu que estou falando, o amor do Pai não está nele. O louco. Pensando assim, vem aqui agora. Entra na passarela, a irmã Roseli, vestindo o seu traje. Olha que bonito esse casaco dela. Ó. Custou caro. Tem algum jacaré aqui? Não tem jacaré nenhum. E ela vai falar para vocês aqui, segundo este mundo, palavra dos decepcionados com o mundo. Isso é uma palavra que aconteceu com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Eu posso falar uma introdução? Não posso falar? Graça e paz. Eu pesquisei quem foi Alexandre o Grande, porque eu tinha recebido, acho que foi a Eva que me mandou uma coisa interessante, eu fui pesquisar mais sobre ele. Alexandre o Grande foi filho do imperador Filipe II da Macedônia. Nasceu no ano de 356 a.C., na região de Pela, na Babilônia. E durante toda a infância ele teve a influência de cultura grega. O professor dele foi o importante filósofo Aristóteles. Desde a infância, ele tinha uma grande facilidade e vocação para governar. E aos 16 anos, ele já ajudava o pai dele, que era o imperador Filipe, nas tarefas administrativas do Império Macedônico. Quando ele tinha 20 anos, aproximadamente, ele perdeu o pai, vítima de um assassinato. E, a partir desse momento, ele assume o trono do Império, com 20 anos. E, durante o seu reinado, Filipe II havia conquistado algumas cidades da Grécia, mas foi sob o comando do filho que esse domínio se ampliou sobre as cidades gregas. Até mesmo a poderosa cidade de Tebas caiu sob o domínio do imperador Alexandre, que começa, então, a ampliar o império através de conquistas e acordos diplomáticos. No ano de 333 a.C., ele conquistou a Pérsia, que hoje é o Irã, utilizando um exército formado por 30.000 soldados muito bem preparados. Transferiu para a Babilônia toda a corte, passando a comandar o império dessa região. Logo em seguida, partiu para conquistar a Síria e a Fenícia. Em 331 a.C., fundou a cidade de Alexandria, em homenagem a ele mesmo, na região norte do Egito. Dando continuidade às conquistas, os macedônios dominaram a região de Gaza e do Egito.
E nessa região aplicou uma conquista amigável e diplomática, pois os egípcios não resistiram com violência ao exército macedônico. Em contrapartida, Alexandre respeitou a cultura e deu liberdade de culto aos egípcios. Fundou no Egito a importante cidade de Alexandria com a construção do monumento Farol de Alexandria, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Durante uma longa viagem para a região da Índia, que seria o próximo país que ele conquistaria, ele ficou muito doente e uma febre muito alta e faleceu aos 33 anos de idade. 33. Conta-se que perto da sua morte, o famoso conquistador Alexandre o Grande expressou 3 desejos para o dia do seu enterro. Após ter conquistado muitos reinos, regressava à sua terra quando se sentiu doente e logo percebeu que o seu fim estava próximo. Com a morte a espreitar-lhe a porta, Alexandre o Grande reconheceu o quanto as suas conquistas, o seu poderoso exército, a sua espada aguçada e toda a sua riqueza de nada serviriam naquela hora final. O seu maior desejo era agora conseguir chegar em casa e olhar a face da sua mãe para lhe dar o último adeus. Mas tinha de admitir a realidade de que a sua debilitada saúde não lhe permitiria alcançar a sua terra agora tão distante. Assim, o invencível conquistador, prestes agora a ser vencido pelo pior de todos os inimigos, a morte, prostrou-se pálido e incapacitado, aguardando pelo último suspiro. Chamou então os seus generais e disse-lhes: em breve partirei deste mundo. Eu tenho 3 desejos, por favor, cumpram-nos sem falhar. Com lágrimas rolando pelas suas faces, os generais concordaram em cumprir os últimos 3 desejos do seu rei. O meu primeiro desejo é que sejam os meus médicos os únicos a carregarem o meu caixão, pediu Alexandre. Após uma pausa, o monarca prosseguiu. Em segundo lugar, desejo que quando o meu caixão for carregado à sepultura, o caminho que conduz à mesma seja cravejado com ouro, prata e pedras preciosas que eu tenho guardado no meu tesouro. O rei sentia-se agora exausto. Após 1 minuto de descanso, prosseguiu. O meu terceiro e último desejo é que ambas as minhas mãos fiquem pendentes fora do meu caixão. O povo que ali se reuniu ficou questionando sobre que estranho esse desejo do rei, mas ninguém ousava levantar a questão diante dele. Foi então que o general favorito de Alexandre beijou a sua mão, aconchegando-a junto ao seu coração. Ó rei, nós te asseguramos que todos os teus desejos serão cumpridos, mas diz-nos, por que é que fazes tão estranhos pedidos? Alexandre suspirou profundamente e respondeu: eu quero que o mundo inteiro conheça as 3 lições que acabei de aprender. Quero que sejam os meus médicos a carregar o meu caixão, para que todos reconheçam que nenhum médico nesta terra pode realmente curar alguém. Eles são impotentes e não podem salvar ninguém das garras da morte. O segundo desejo, para que espalhem ouro, prata e pedras preciosas ao longo do caminho para minha tumba, e para que todos saibam que nenhuma partícula de ouro me acompanhará. Toda a minha vida cobicei o poder e ajuntei riquezas, mas nada posso levar comigo. E sobre o meu terceiro desejo de ter as minhas mãos pendentes fora do caixão, é porque eu quero que as pessoas saibam que vim para este mundo de mãos vazias e de mãos vazias partirei dele. Com essas palavras, o rei fechou seus olhos. Em breve a morte o conquistaria. Tudo ficou para trás. Nada com ele pôde levar. Assim é a realidade da vida. Podemos daqui extrair 3 grandes lições. Primeiro, a vida não nos pertence, por isso ninguém deve tomá-la como algo garantido. Segundo, correr atrás de riqueza, fama e poder é um engano e uma pura perda de tempo. Terceiro, nada trouxemos e nada levaremos desta vida, a não ser as consequências das nossas decisões. Sendo a vida e o tempo os bens mais preciosos que Deus nos concede, somos responsáveis pelo uso que fazemos deles. Jesus disse que a vida não consta apenas de comer e beber, ou seja, daquilo que é supérfluo.
Ele aconselha-nos a buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Viver uma vida independente de Deus é a maior loucura que alguém pode cometer. Deus chama de loucos aqueles que constroem toda uma vida baseada em acumular riquezas, fama e prazer. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Alexandre viveu para tudo isso, nada lhe faltou, exceto o mais importante, a paz com Deus. Quando vivemos em paz com Deus, porque os nossos pecados já foram confessados e perdoados, estaremos preparados para o encontrar em qualquer momento, em qualquer situação, sem medo, nem insegurança, porque teremos conquistado o maior de todos os tesouros que nem todo ouro e riqueza do mundo conseguirão comprar, a vida eterna com Deus. Amém. Aleluia! Amém. Meu Deus. Essa é a visão segundo o mundo. Essa é a visão do mundo. Meu Deus. É a soberba da vida. Corre atrás de uma coisa que você não assimila. Você não consome, você não assimila na sua vida. Você pode ter um reservatório cheinho de ouro e de tudo mais, mas se você não usufrui dele, você não consome ele, não valeu nada para você. Foi acumular riqueza, ela não adiantou absolutamente nada. A visão desse mundo é a visão, infelizmente, de Alexandre o Grande, um homem conhecido não só mundialmente, mas durante todos os séculos e séculos, e seculorum. É a visão dessa soberba e dessa arrogância. Essa visão, ela sempre se baseia de que a vida é uma viagem, e eu devo viajar e me acomodar na melhor de todas as poltronas, não sabendo se vou chegar ao destino e quando vou chegar, se vou chegar àquele destino. Essa é a visão do mundo. E as pessoas estão se preocupando tão somente com o hoje, com o agora, com o melhor, com o ter mais coisas. A soberba e a arrogância da vida. Isso não vai ser bom para a pessoa que vai por esse caminho. Não é aquilo que Deus tem para o homem. A visão do mundo é de consumo momentâneo, é ter naquele dia, naquela hora, aquela glória que o mundo possa dar. Essa é a visão do mundo, é a soberba da vida. Isso é olhar de um lado. Por outro lado, existe uma outra visão. Essa outra visão, então entenda que olhar segundo o mundo não são coisas absorvidas por mim. É como ouro no sistema digestivo, no aparelho digestivo desses irmãos, não, desses conhecidos lá de Dubai. Comem ouro e expelem ouro. Não adiantou nada para ele. Não absorveu, não é nutriente para ele. A visão, outra, que a visão segundo Deus, ela é uma visão totalmente diferente. Ela é uma visão que não olha a qualidade da poltrona. Ela não está preocupada com a qualidade da poltrona. Pode ser até um caixão de maçã para viajar. Ela se interessa, isto sim, aonde vai chegar. Essa é a diferença das duas visões. Uma da soberba da vida e outra que eu julguei e disse aqui com relação à eficácia real. Aquilo que me é eficaz, aquilo que me produz um peso, que me traz um resultado, de fato um resultado. O que adiantaria para você ter um lingote de ouro se você não pudesse vender e guardar debaixo do seu colchão? Isso te torna melhor? Riquezas desse mundo acumuladas, elas não te tornam melhor porque você não as absorve. Somente as reais, as vindas de Deus, elas que trazem para você, trazem para mim um significado real, um valor real, alguma coisa importante para mim. Essa é a visão diferente. Abra para mim Salmo 49. Veja se não é a história de Alexandre o Grande. Salmo 49, um salmo que eu gosto muito, porque ele põe sempre faz sempre essa lembrança. Ninguém, versículo 7, 49, 7. Ninguém, não vai dar tempo não. Ninguém pode remir a teu irmão ou dar a Deus o resgate dele.
pois a redenção de uma alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes, para que vivesse para sempre e não visse a corrupção. Presta atenção, pois todos podem ver que os sábios morrem. Que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e que as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem, apesar das suas riquezas, não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Esse é o caminho de todos aqueles que confiam em si mesmo. Olha isto. E dos seus seguidores que aprovam as suas palavras. Como ovelhas, são destinados à sepultura, e a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles ao romper da manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá longe das suas mansões. Essa é a visão do mundo, é a visão da soberba da vida. Mas para nós, a nossa visão não é esta, em nome de Jesus, seja isso diferente. A nossa visão real é aquela visão vinda de Deus. E aí veja o versículo 25, diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente que me receberá. Diga amém. Você crê que Deus remirá a sua alma do poder da morte? Você crê que Deus vai te receber? Muito pouco amém, muito baixo. Certamente Deus remirá a minha alma do poder da morte. Estou com 65 anos, mais um pouquinho eu estou fora. Mais um pouquinho eu estou com o Senhor na glória. Presta atenção. Se a minha esperança estivesse nesta vida, eu seria miserável. Eu estaria em pânico, lamentando deixar essa vida. Mas eu, por conta de tudo aquilo que vejo na palavra e creio na palavra, a minha vida, a minha morte encerra-se aqui. Mas ela não acaba e eu estarei continuamente com o Senhor para sempre. Essa é a esperança de todo aquele que crê, daquele que anda segundo o seu propósito. Olhando para a segunda visão da eficácia real, o foco é outro. É a assimilação daquilo que é importante para mim. As coisas que o dinheiro não compra. De totalmente diferente. Se a da soberba e da arrogância da vida, a soberba da vida, é o dinheiro que compra, essa do reino de Deus, o dinheiro não compra. Uma coisa que o dinheiro não compra, Lucas: paz. Daniel, uma coisa que o dinheiro não compra: perdão. Uma coisa que o dinheiro não compra, Sandro: perdão de novo? Perdão de novo. Esperança, paz, sossego, todas as demais. Isso o dinheiro não compra, ele não traz. Nesse sentido, presta atenção. Convinha ser sensato. Você nunca vai deixar de trabalhar, porque enquanto estivermos nesse mundo é necessário. Nós devemos trabalhar, sim. Mas entenda, o trabalho não deve ser para você alguma coisa de acumular riquezas que você não vai consumir. O trabalho que você tem que fazer, que você deve fazer, é trabalho para você se sustentar. E diz a palavra que tendo o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. Não é muito. A exigência não é muito, não. Nós é que inventamos exigências demais e colocamos um fardo cada vez maior nas nossas costas e no nosso... Deus não requer isso de nós. Essas coisas que o dinheiro não pode comprar são as coisas importantes. Você não pode deixar, semelhante a Atos 24, que não vai dar tempo de ler também, Atos 24, quando Félix abordou Paulo pregando, Paulo chamou Paulo pregando para ele ficou louco, só para você ler em casa, é Atos 24, 24, 25 e 26. 24, 25 e 26. Atos 24, 25 e 26. Ele falou assim: ó, deixa por enquanto, se der tempo, eu falo com você depois. Postergou uma coisa que era contrária à maneira como ele vivia. Ele gostava de dinheiro e, por conta disso, ele não se importou com as coisas de Deus. Segundo mundo, as boas coisas, as coisas preciosas custam caro. As coisas que custam pouco, valem pouco. E as coisas que não custam nada, não valem nada. Olhando nessa ótica, toda a pregação da palavra é zero e é desprezível por conta disso, porque não, para eles a graça de Deus não vale nada. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Preste atenção, esse é o nosso tesouro. E é tão legal isso, não? Falando disso,
Imagine isso na sua vida. Imagine que coisa é mais preciosa. Que coisa é mais preciosa do que a sua salvação? De que coisa é mais preciosa de você ter um abrigo seguro em tempos de angústia e de dificuldade? Presta atenção. Você está vivendo momentos de angústias e de dificuldade. No Senhor, por conta da sua fé, você está no alto retiro do Senhor. Quanto não vale isso? Quanto não vale isso os problemas que você tem, que são muitos, que esses problemas que matam as pessoas, dão pânico nas pessoas, esse problema, para aquele que crê, ele não vai deixar de dormir, porque ele confia naquele que o guarda. Amém, rapaziada? Presta atenção nisso. Essa é a visão das coisas que importam a Deus.